Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e hoje a gente vai reagir a uma trans de barba novamente. Porque entra ano, sai ano, tem essa polêmica de novo de trans barbada. Será que pode trans barbada? Trans pode ter barba? Entre outras coisas, né, relacionada a características femininas, características masculinas em mulheres trans. Então hoje a gente vai reagir a um vídeo. Eu vi um ou dois cortes. E eu não cheguei a ver o vídeo completo ainda, mas eu já achei o Instagram dessa pessoa. E a gente vai reagir e ver a minha opinião, né? Porque então, é de uma mulher trans, uma pessoa que se diz mulher trans, na real. E o primeiro vídeo... Nossa, acabou de passar um mosquito na frente da câmera, vocês viram? O primeiro vídeo ela tá falando que foi o Dia das Mulheres e ela não foi convidada para participar. E o outro ela tá falando de harmonização, mas como eu não lembro muito bem, a gente vai reagir. Então eu vim um pouquinho aqui pro lado pra vocês conseguirem ver o vídeo aqui. Ai, que ódio! Estou aqui na praia. Conta aí que eu tenho. Quer desligar minha carta de pessoal. Saí dessa empresa, essa maldita empresa. Ah, esse é o vídeo que... Eu acho que esse é o vídeo que eu vi, que no Dia das Mulheres ele não foi convidado. E o que ela me disse foi que tinham pessoas trans aí na empresa também. E que não ia ter nenhum tipo de preconceito também. Um ambiente tranquilo. E aí, depois que eu assinei meu contrato, a primeira coisa que ela fez também, no caso, foi me entregar o algodão com acetona pra eu tirar o meu esmalte. E eu tirei, comecei a trabalhar. De repente, usei um brinco, uma pérola branca pequena. Fui chamado pelo gerente. O gerente me disse pra eu tirar o brinco, porque não podia, porque homens não podem usar brinco. E aí eu informei pra ele, né, que eu não era um homem. E ele me perguntou se eu era um homem que se vestia de mulher. Eu fui no RH, disse pra ela, né, pra moça do RH, que tinha passado por um constrangimento. E pedi pra ela me mostrar a norma da empresa de que não podia usar brinco, porque todas as outras mulheres usavam brinco. Todas elas usavam maquiagem, pintavam as unhas. Ai, eu tô rindo, mas... Então, se era uma regra, se era uma norma da empresa, por que não valia pra todas as pessoas? E também, eu disse pra ela que eu deixei claro que eu era uma pessoa trans quando eu entrei. E mesmo assim, ela foi lá, pegou um papel e me disse, né, no caso também, que brinco entrava como piercing e que eu não poderia usar o brinco. E aí eu perguntei pra ela se as minhas unhas iam entrar como uma norma da empresa. Sendo que nas normas da empresa também não tem que homens não podem pintar a unha. E eu não sou um homem, eu sou uma pessoa trans. Então eu deveria ter sido tratado, respeitado como uma pessoa trans. Isso é muito triste. Agora teve um evento de Dia da Mulher e ninguém me chamou, ninguém pensou em me chamar. Eu entrei no refeitório e todas elas ali. Foi assim que eu vi. Tava acontecendo isso. Isso é muito triste. Eu odeio tudo isso. É muito podre. Esse país, tudo. Não sei, passa a vibe que tá fingindo o choro. Porque é o mínimo também. É o mínimo. Isso é podre. Vocês estão vendo lágrimas? Tá editado, né? Tá pelo CapCut. Mas, primeiro, gente, se ele fala... Ai, eu vou falar ele, tá? Porque pra mim parece ele. Sol, tá com o peito peludo aqui. E todas elas ali. Foi assim que eu vi. Que tava acontecendo isso. Isso é muito triste. Eu odeio. Cabras tu que vergonha, cabra vem sem vergonha. Tu vira homem, nojento. Tu vai caminhar longe, até uma laje, coisa mais esquisita. E se afirmando enquanto mulher trans. Só que assim, mesmo que você for uma mulher trans no começo da transição, o mínimo que você precisa ter pra ser uma mulher trans é disforia com as suas características femininas, masculinas, no caso. Então, no mínimo, você não pode ter barba. E isso, assim, eu não tô falando
questão de laser. Porque laser, às vezes, não é uma coisa acessível para todos. Mas uma Gillette é, no mínimo, 5, 10 reais uma Gillette. Pra você passar, deixar o seu rosto pelo menos lisinho, né? Um peito peludo. Difícil, difícil. Porque, assim, às vezes, uma transição não é uma coisa barata. Hormonização não é barato, laser não é barato. Todas as características que a gente precisa pra se sentir um pouco mais aceitável, um pouco mais segura, não é uma coisa barata e é um processo de constância. E no começo, muitas mulheres trans que estão no começo da transição passam por isso. Mas, assim, a pessoa tá tentando se adequar ao gênero que ela se sente confortável. A sociedade não vai aceitar você se você não tiver uma aparência feminina. Então, se você quer ser tratada como uma mulher, o mínimo que você tem que fazer é começar uma transição social, sabe? Começar a se vestir como uma mulher, a não usar uma barba, pelo menos, e um peito cabeludo. Agora, o último, que foi como eu conheci, ele tá falando de hormonização. E a gente vai ver isso e depois a gente vai dar uma opiniãozinha, né? Olá, eu sou a Sol, sou uma mulher trans, estou no início da minha transição e hoje eu vou falar sobre afirmação de gênero, hormonização pelo SUS e transgeneridade. A afirmação de gênero é o processo pelo qual uma pessoa trans passa para ser reconhecida socialmente, legalmente, com um nome social, uso de pronomes, com a retificação. Não é obrigatório para todas as pessoas trans. Os meus pelos, a minha barba, não definem a minha feminilidade, não definem quem eu sou. Assim como mulheres cis também não precisam tirar os pelos para serem mais mulheres. Desde junho... Gente, eu vou soltar um comentário meio polêmico. Mas assim, eu tô tentando pensar de um jeito que não fique tão cancelável. Mas a feminilidade e coisas femininas são muito mais cobradas em mulheres trans do que em mulheres cis. Uma mulher trans não pode, tipo, socialmente falando, isso não é uma questão de, tipo assim, eu não quero, não vou fazer. Mas socialmente falando, muitas das vezes, as mulheres trans são mais cobradas pra não ter pelo no rosto, pra estar com a sobrancelha feita, pra geralmente estar maquiada, geralmente, não sempre, mas geralmente não ter pelos no corpo. E assim, é complicado falar isso, porque, tipo, de fato, assim, as mulheres cis, elas não são cobradas por ter pelo, supondo. Igual tem mulheres que têm síndrome de ovário policístico, que elas têm pelo faciais, tipo, pelos mesmo assim, não pelos finos, pelos mais grossos faciais, e elas não deixam de ser mulheres por conta disso. Só que assim, aquela mulher, ela já nasceu num gênero, e ela, no gênero que foi condicionado ao nascimento dela, é o gênero que ela se identifica. Independente das características sociais dela, ela já nasceu com essas características. E a sociedade, ela vai cobrar muito mais da gente, porque mesmo a gente fazendo tudo isso, a sociedade ainda continua falando que a gente não é mulher. Imagina se eu amanhã aparecer aqui com uma barba deste tamanho, o meu peito cabeludo, e falar que, ó, eu sou uma mulher trans e não sei o que, e não sei o que lá. Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas, porque geralmente eles vão cobrar muito mais da gente do que de pessoas cis. A sua leitura social conta muito. Então, tipo assim, se a sua figura social, como você se apresenta, como você está vestida, dependendo ali como tá o seu cabelo, o seu rosto, você vai ser tratado de tal maneira. Dependendo de como você tá, você vai ser tratado de outra maneira. Por exemplo, se você visse essa pessoa aqui na rua, você, supondo, se coloque no lugar de um atendente de padaria. Aí você fosse atender essa pessoa. Por mais que você não fosse falar de gênero, tipo assim, você, oi, pois não, o que você precisa? Mas na sua mente, essa pessoa se encaixa mais como um homem ou como uma mulher? Então, tipo assim, não tem como ainda, na sociedade de hoje, chegar uma trans, barbuda, com o peito cabeludo, com uma roupa totalmente masculina, e falar que, eu sou trans, agora você tem que me respeitar do jeito que eu sou. Se for assim, vira trans de quarto, fica dentro do seu quarto, não sai pra nada, e daí sim, você vai ser respeitada do jeito que você quer, porque vai estar só você dentro do seu quarto, no máximo seus bichos, aí eles vão te respeitar. Mas agora, você querer ser tratada socialmente assim, gente,
Felizmente a vida não é um sonho da Disney. Eu sinto muito. Mas continuando aqui. De 2019, a transgeneridade não está na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde. Para ter acesso ao serviço transexualizador pelo SUS, você tem que solicitar um encaminhamento na unidade básica de saúde mais próxima. Lá eles vão te avaliar, eles vão te encaminhar também para uma área mais especializada, onde você vai ter um acompanhamento psicológico e também a hormonização. Essa parte é verdade. Eu sou a Tipo... Sol, sou uma mulher trans. Ai, cala a boca! Mas essa parte é verdade. Tipo, o SUS, você vai no SUS, talvez um posto, numa UBS mais próxima da sua casa, e tenta solicitar um encaminhamento de um ambulatório trans, ou se o próprio SUS, dependendo de uma cidade pequena, eles podem te orientar sobre isso. Só que assim, o SUS, ele é falho, né? Assim, em todas as esferas. Ainda mais com a gente, que é trans, ou seja, a gente é tipo menos de 1% da população, se eu não me engano. A gente é muito falho pra gente. Eu tô na fila do SUS há mais de 2 anos, desde 2023. E desde 2023 eu não consigo vaga. E olha que eu moro numa cidade que é dita como uma cidade espelho pro Brasil. E mesmo assim eu não tenho esse acesso, daí eu tenho que fazer por conta. De pessoas trans barbadas, de mulheres trans barbadas, na verdade, né? Porque pessoa trans é muito abrangente. Agora, mulheres trans que tenham barba, que tenham pelos no peito, vocês acham que é mulher? Deixem aí no comentário aí embaixo. Mas em anos de eleição, acontecem muitas coisas só pra infrar o outro lado. Então eu não duvido nada que essa pessoa seja uma pessoa paga por algum partido ou algo assim, só para criar um monstro social que pessoas trans vão começarem a entrar assim no banheiro feminino, por exemplo. Porque eles adoram pegar esses monstros sociais para colocar como se a gente fosse vilã, se a gente fosse pervertida, sendo que muitas vezes é o contrário, né? E é isso, gente. Então, assim, tomem muito cuidado. Se vocês verem esse tipo de publicação, não engajem, não compartilhem, não comentem, não curtam. Se puder, não veja nem até o final o vídeo. Porque é isso, assim, essas pessoas, elas querem engajamento. Duvido que há uns 2, 3 anos essa pessoa vai continuar sendo trans. E se continuar, pelo menos que raspe a barba e os pelos, né, do corpo. Então é esse, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que eu tenha me feito entender, porque é bem difícil. Essa nova era do canal, a gente vai falar sobre assuntos trans e outras coisinhas mais também. Eu vou contar algumas histórias da minha vida e afins. E é isso, eu espero que vocês gostem. Um beijo e eu fui!